Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula para o concurso, mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2018. Nessa aula nós vamos resolver mais questões sobre os assuntos pertinentes no edital. E lembrando a todos que quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, ele está disponível no site veonconcurso.com.br. Então vamos lá, vamos à resolução da questão de hoje, acompanha comigo passo a passo a leitura. Numa planilha do Excel 2010, só lembrando que no edital do Banco do Brasil 2018 veio o Excel 2013, certo? Então essa questão eu coloquei aqui porque ela tem a mesma resposta tanto no Excel 2010 como no 2013. Então vamos imaginar que é no 2013, numa planilha Excel 2013, com um trecho apresentado abaixo, o conteúdo da célula E8 é igual decifrão 7 mais cifrão C8. Copiando o conteúdo, Ctrl C, da célula E8 e colando esse conteúdo, Ctrl V, na célula E4, obtém-se letra A, 57, letra B, 51, letra C, 48, letra D, 33 e letra E, 30. E aí, pessoal? Qual a resposta correta para essa questão dentro do Excel? Bem, aqui o ponto mais importante é perceber as referências relativas e absolutas. O que são referências relativas? Referências relativas são aquelas que, à medida que o usuário vai copiando Ctrl+C e colando Ctrl+V, a fórmula vai modificando. Se ela tem referências relativas, a fórmula vai modificar de acordo com o deslocamento de coluna ou linha entre o original e a cópia. Já quando as fórmulas têm referências absolutas, a parte absoluta ela não altera. Mas como reconhecer numa fórmula qual é a parte relativa e qual é a parte absoluta? Observa, nessa fórmula que ele digitou em E8 e que depois ele copiou e colou em E4, nós temos igual decifrão 7. Decifrão 7 é uma referência mista. Por quê? Porque o que identifica uma referência absoluta é o cifrão. Para ser totalmente absoluta, teria que ter cifrão D, cifrão 7. Se tem só D, cifrão 7, significa que não tem um cifrão imediatamente antes do D. Portanto, a coluna D aqui é relativa, e se houver deslocamento de coluna, ela pode alterar. Se não houver deslocamento de coluna, ela não altera. Já a parte que tem o cifrão, nesse caso 7, tem um cifrão imediatamente antes. O que tem um cifrão é a parte absoluta. E essa não altera de forma alguma. Eu posso copiar e colar essa fórmula para qualquer célula, que aqui será sempre cifrão 7. A parte que tem cifrão é a parte absoluta e fixa, congela, não altera. Depois, continuando, diz mais cifrão C8. Nesse outro caso, também é uma referência mista. Agora aqui a parte absoluta é a coluna C, porque o cifrão está imediatamente antes da coluna C. Portanto, aqui a coluna C é a parte absoluta, não altera de jeito nenhum, não importa para onde eu vou copiar e colar essa fórmula. Agora, o 8 aqui é a parte relativa, porque não tem um cifrão imediatamente antes do 8. Portanto, esse 8, se eu copiar e colar, ele pode alterar se houver deslocamento de linha entre original e a cópia. Então, nesse caso aqui, nós temos que fazer o seguinte num passo a passo para a prova. Eu vou demonstrar como eu faria na prova. Primeira coisa, destaca qual é a célula original, E8. E qual é a fórmula? Decifrão 7 mais cifrão C8. Depois, verifica para onde ele copiou e colou, nesse caso para a célula E4, foi para ali que ele copiou e colou. Se ele copiou e colou para a célula E4, vamos fazer isso num rascunho. Então, olha só, em E8 eu tenho a fórmula igual decifrão 7 mais cifrão C8. E ele copiou e colou para E4. Eu tenho que verificar qual é o deslocamento de coluna entre original, que é E8, e cópia, que é E4. Qual é o deslocamento de coluna? E para E, porque a letra identifica a coluna. E para E, qual o deslocamento de coluna? 0, professor. E para I continua na mesma coluna. Perfeito, não teve deslocamento de coluna. Então agora vem a minha outra perguntinha. Qual o deslocamento de linha da linha 8 para a linha 4? 8 para 4, 8 para transformar em 4 é menos 4. Então quer dizer que o deslocamento de coluna aqui é um deslocamento de... o deslocamento de linha agora, olha só. Aqui é linha, coluna é coluna E. Qual o deslocamento de linha? Da linha 8 para a linha 4.
é um deslocamento de menos 4. Como é que a gente sabe que é um deslocamento de menos 4? Porque 8 para chegar no 4, eu tenho que fazer menos 4. 8 menos 4 dá 4. Então eu tenho um deslocamento de coluna E para E, 0. E tem um deslocamento de linha 8 para 4 de menos 4. Agora olha a dica. Na fórmula que eu vou construir a partir de agora, onde tiver cifrão não altera, que é a parte absoluta. Mas onde não tiver cifrão tem que verificar o deslocamento. Então vamos verificar aqui, ó. Igual, o D não tem cifrão imediatamente antes. Portanto, o D é uma referência relativa. Vamos verificar o deslocamento. Quando é relativo, quando não tem cifrão, tem que verificar o deslocamento. Nesse caso, D é coluna. Qual foi o deslocamento de coluna encontrado? 0. Então, D com 0 deslocamento de coluna continua D. O que tem cifrão não altera. Então, cifrão 7 é a parte absoluta, continua cifrão 7. Aquilo que tem cifrão não altera. Cifrão imediatamente antes, é a parte absoluta. Vamos continuar aqui. Temos um mais. E agora temos aqui, pessoal, cifrão C. A parte que tem cifrão não altera. É a parte absoluta. Continua sendo cifrão C. Mas aqui nós temos um 8, que não tem um cifrão para ele. Portanto, é relativo. Quando não tem cifrão, é referência relativa. Aqui, se é relativo, tem que verificar o deslocamento. Nesse caso, como é linha 8, tem que verificar o deslocamento de linha. Observa, o deslocamento de linha foi menos 4. Então, 8 menos 4, aqui embaixo vai dar 4. Então, a fórmula que eu tenho que calcular, que ele pede, é o que aparece em E4, que é igual D cifrão 7 mais cifrão C4. Quanto vale D7? Coluna D, linha 7, D7 vale 37, anotei aqui embaixo. Aí é mais C4. Quanto vale C4? Coluna C, linha 4, C4 vale 11. Então vamos anotar aqui 11. 37 mais 11, o resultado final da fórmula, 48. Esse é o resultado final que nós devemos encontrar lá nas opções. Então vamos voltar para a questão e descobrir qual é a resposta. Letra C de Canadá, que é onde havia 48 como resposta. Questão bem interessante e bem comum, aparece muito nas provas de concurso quando tem Excel. No caso do Banco do Brasil, lembra Excel 2013, mas isso vale igualzinho, tanto para o 2010, que era o original da questão, como também para as outras versões, como por exemplo a versão 2013. Então, C de Canadá, 48 a resposta. Ok, pessoal, quem gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar um gostei, isso é bem importante, marca um like lá. E também, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, está disponível no site veonconcurso.com.br. Acesse lá, veonconcurso.com.br, está bem legal o nosso curso com o conteúdo de informática. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!